de ontem para hoje está o maior clima de velório no X, o antigo Twitter, né? Porque, como vocês devem imaginar e devem saber já pelas reportagens, é uma forte possibilidade de que essa rede social seja bloqueada no Brasil, porque atualmente não há uma representação da empresa no Brasil. O Elon Musk, que é o dono do X, ele mandou fechar o escritório no Brasil, ou seja, foi uma manobra que ele fez para poder fugir de decisões judiciais brasileiras e não ter que pagar as multas que são milionárias agora por violações de ordens judiciais. E aí o ministro do STF, Alexandre de Moraes, exigiu que num prazo bastante curto, né, mas ele exigiu que o X apresentasse um representante no Brasil. Isso não foi feito, então agora a gente está no aguardo aqui de que essa rede social deixe de operar no Brasil temporariamente, a gente pode supor, né? Não acho que seja definitivo isso, não acho que o Elon Musk vá, sabe, peitar demais isso, pensando inclusive que o Brasil é um dos países com os maiores números de usuários no X de todo mundo, né? Então, se não me engano, está na 4ª posição de números de usuários, e isso não é apenas interação, isso é dinheiro, né? São usuários que pagam para ter o verificado, que pagam para, sabe, promover postagens e divulgar postagens. Então, eu imagino que numa questão aí de alguns dias, caso venha a ser bloqueado, isso vai ser revertido porque o Elon Musk vai acabar se curvando às decisões judiciais. Me parece inevitável isso. Não acho, como eu falei, que isso vá seguir adiante desse modo. Mas, de qualquer maneira, isso gerou, mais uma vez, debates acaloradíssimos sobre livre expressão, sobre a ditadura, entre aspas, do judiciário, sobre a arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes e assim por diante. E a briga tá feia lá, além de, como eu falei, desse clima geral, né, de pêsames, né? Ah, meu Deus, o que eu faço agora? Essa rede social aqui é importante. A gente não pode menosprezar o impacto que o Twitter ou o X tem no debate público. Embora não seja uma rede com muitos usuários em relação a outras redes sociais, mesmo o Facebook, por exemplo, outras redes que a gente consome, Instagram, por exemplo, mas é ali que se concentra uma boa parte dos jornalistas, dos influenciadores relevantes no debate político, principalmente, e isso acaba gerando tretas dentro da plataforma que se reflete depois em notícias, né? Se reflete, inclusive, em tretas, às vezes, entre chefes de estados dentro do Twitter. Então, fará falta para muita gente que trabalha com comunicação no Brasil, porque é ali onde as coisas acontecem, né? As tretas, basicamente. Eu uso, por exemplo, o Twitter como uma fonte de pesquisa porque aquilo que está bombando em termos de discussão geralmente começa lá ou se propaga por lá. Então, nesse sentido, fará falta sim para muita gente para poder ter acesso a esse tipo de conflitos que se dão entre as pessoas e personalidades e políticos. Mas, tirando essa parte, resguardando isso, eu não entendo como maléfico o bloqueio no Brasil. Eu acho que é importante por algumas razões. E para começar, eu quero ler para vocês aqui uma mensagem que foi enviada no X, no Twitter, pelo ministro de Relações Exteriores da China, para você entender aqui o peso do negócio, né? Como as coisas estão se desenrolando. Então diz aqui o Ministério de Relações Exteriores da China. A China apoia firmemente os países da América Latina na oposição à interferência externa e na defesa da soberania. Os Estados Unidos não devem fazer o que quiserem e ignorar as preocupações legítimas e o clamor por justiça dos países latino-americanos. E que os países da América Latina mais precisam é de respeito, igualdade, não interferência em seus assuntos internos e cooperação que beneficie a todos. A ultrapassada doutrina Monroe dos Estados Unidos, o intervencionismo, o bullying, a coerção, as sanções e os bloqueios são a última coisa que eles desejam. É uma mensagem bastante clara nesse sentido, né, de que a China apoia o esforço de soberania do Brasil. A China não é exatamente um referencial de livre expressão, então a gente pode pôr de lado isso porque é um país no qual há uma severa censura estatal. Mas, por outro lado, de soberania eles entendem, né? Então, assim, é um país que é uma potência global, é cada vez mais poderosa, que vai ocupar em breve o posto de maior economia do planeta, ou seja, nesse aspecto da importância de preservar as estruturas internas do país, eles entendem muito bem. Então, nesse sentido, vale ouvir isso aqui como uma advertência de que o fim desse império, dessa hegemonia norte-americana é iminente. Não há dúvida de que há uma profunda mudança no cenário global em termos de política externa, em termos de relações de forças, inclusive. Então, o recado é bem claro, né? E aí a gente pode imaginar que
uma figura como Elon Musk, ele está pouco interessado na questão da livre expressão. A gente falou anteriormente sobre isso aqui, né, num outro vídeo, sobre como ele opera com o Twitter em países que têm ditaduras explícitas, ditaduras que matam jornalistas, ditaduras que perseguem a oposição, e ele não faz qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de oposição a esse tipo de regime. Mas, no caso do Brasil, o embate se dá com o STF, o embate se dá com a estrutura judiciária do país, porque isso vai contra os interesses dele e contra a retórica que ele tem apoiado recentemente. E aí aqui eu quero me remeter a um livro do Jamie Bartlett, que é um jornalista, e ele escreveu um livro chamado The People vs. Tech: How the Internet is Killing Democracy and How We Save It, que traduzindo seria o povo contra a tecnologia, como a internet está matando a democracia e como a gente pode salvá-la, né? A democracia nesse caso. E aí é um livro que é de 2018, não é tão recente assim, ou seja, já não está tão sintonizado com mudanças que se deram na tecnologia, inclusive, ao longo dos últimos anos, mas já pronunciava a possibilidade de uso das redes sociais para impactar em eleições, para impactar na vida cotidiana das pessoas e para mudar também o modo como se faz política no mundo e como isso poderia levar à corrosão democrática nos países. Eu entendo aqui, eu percebo que o Elon Musk já tem uma impressão, já tem uma percepção de que a democracia do Brasil está capenga e que ele pode dar um empurrãozinho para que ela morra logo. E aí entraria talvez algum regime, algum tipo de governo que esteja alinhado aos ideais dele. Me parece que pode ser isso, me parece que ele está tentando, forçar aqui esse embate de modo que realce as tensões entre a oposição agora ao Alexandre de Moraes, e a oposição ao STF, e a oposição ao governo Lula, de modo que essas tensões fiquem tão insustentáveis que haja uma ruptura. Me parece que pode ser nesse sentido. O Elon Musk, assim como o Monark, assim até mesmo como o próprio Glenn Greenwald, talvez, tem uma visão libertária que entende que o Estado e que os governos, que os regimes, eles vão contra os interesses da população. Num sentido de direita, né, libertarianismo de direita, que isso permitiria uma economia mais livre e a livre expressão irrestrita, e no outro sentido da esquerda, que isso impede a potencialidade das pessoas. Então, o Elon Musk adotando essa visão, que é uma coisa que o Jamie Bartlett trabalha nesse livro aqui dele, o libertarianismo, isso vai na contracorrente de estados e governos. Então, assim, esse embate, é claro, embora seja importante ressaltar aqui, que ele não tem confrontado outros países autoritários, como eu falei anteriormente. Inclusive, países democráticos que já também aplicaram multas ou restrições ao Twitter, né, de modo a remover certas contas ou remover certos conteúdos, que o Elon Musk acatou sem grandes problemas. Na Europa, por exemplo, há decisões que ele acatou sem grandes problemas. Na Índia, há decisões que ele acatou sem grandes problemas. A questão agora, me parece ser um embate direto com o Brasil e com as instituições brasileiras. Então, a decisão do Alexandre de Moraes pode ter muitas falhas, eu acho que as pessoas estão apontando aqui muitas arbitrariedades, como eu falei, ou seja, que estaria extrapolando certos ritos legais, mas, por outro lado, esse embate está se dando e ele é um embate que muitas nações estão empreendendo nesse momento, que é como preservar instituições democráticas contra o poderio de bilionários que querem influenciar o rumo da política. E aí entra um ponto que é crucial a gente mencionar, porque a gente fala aqui de empresas de tecnologia que basicamente estão coletando um volume inacreditável de informação sobre nós, sobre os usuários, né? E essas informações são usadas de modos obscuros, de modos que a gente não compreende muito bem. E aí, nós individualmente, né, eu, você, nós somos irrelevantes, assim, pouco importa o que você pensa, pouco importa o que eu penso, assim, nós individualmente não temos menor peso nesse tipo de decisões. Mas no volume, na quantidade de dados coletados, minerados, o que você tem são os padrões de comportamentos humanos. Então, quando eu falo para vocês aqui que as redes sociais hackearam nossa mente, é porque eles coletam esses bilhões de dados sobre nós e a partir disso eles podem orientar nosso comportamento, inclusive. Então, a gente está aqui à mercê de mecanismos que não são transparentes e que estão usando nossos próprios dados contra nós mesmos para nos manipular. Ou seja, para consumo, basicamente, porque é para ganhar dinheiro, né? A grande questão aqui por trás disso é ganhar dinheiro. Mas, mais do que isso, para moldar nossa percepção sobre o mundo e nosso comportamento. E aqui a gente retorna, inclusive, ao livro do Jaron Lanier, que é o 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, no qual ele fala sobre os riscos dessa coleta de dados nossos e como isso é perigoso para a nossa convivência humana, não apenas para a política aqui, a gente pode extrapolar para outros âmbitos, outras esferas.
Porque acontece o seguinte, eu tenho visto pessoas dizendo, né, o Twitter ou o X se tornou muito tóxico nos últimos tempos. E eu não sei onde essas pessoas estavam, porque o Twitter sempre foi muito tóxico, talvez a rede mais tóxica de todas. Eu tomei a decisão nos últimos tempos de não publicar mais lá, porque quase todas as vezes que eu fui cancelado na internet foi basicamente por uma postagem que eu fiz que não tinha nada demais e que ela viralizou e aí as pessoas usaram aquilo contra mim de maneira mal intencionada e de maneira distorcida, porque é isso que acontece, né? Você tem milhões de pessoas utilizando e aí você pega um texto de uma pessoa e você vai interpretando da pior maneira possível. E aí, essa rede sempre foi assim. Não é agora que se tornou tóxica porque o Elon Musk assumiu. Ela sempre foi tóxica e ela foi a referência para que o Jaron Lanier escrevesse o livro dele sobre redes sociais. Porque é o maior exemplo de como operam os algoritmos dessas redes. Eles basicamente exploram os piores sentimentos que a gente tem, os sentimentos mais primitivos, e usa isso para gerar tretas perpétuas. Porque o que movimenta as redes sociais, e aqui não apenas o Twitter, mas o YouTube, o Instagram, todas as demais redes, o que movimenta é a indignação, é a raiva, são sentimentos negativos. As pessoas querem sentir raiva, e elas querem se manifestar, e elas querem xingar, e elas querem brigar. Então essas tretas permanentes são os alimentos dos algoritmos. E aí quando você entra nessa sintonia, você está lá o tempo todo tretando na internet, eu já vi, já comentei aqui inclusive um influenciador que dizia, né, que ele virava um monstro quando entrava no Twitter. Ele, todo sensato, prudente, não sei o que, entrava no Twitter para comentar as coisas, virava um monstro e passava tretando horas e horas e horas. Então esse tipo de exploração desses sentimentos que tem a ver com o modo como as redes operam e o modo como as interações se dão e o modo como o conteúdo incendiário ele é destacado por esses algoritmos porque causam sentimentos mais à flor da pele, isso vai gerando um estado de coisas, um estado mental nosso, um estado de, sabe, psicológico e emocional nosso de constante alerta e de constante raiva. É como se o tempo todo a gente quisesse destruir o outro, quem pensa diferente, quem age diferente, quem, sabe, falou alguma coisa, uma besteira, aquilo ali que seria algo irrelevante no mundo real, aquilo que passaria batido, que ninguém prestaria atenção, se torna uma treta monumental que a pessoa às vezes se mata depois de ter sido exposta por milhões de pessoas na internet. Então, nesse sentido, o Twitter faria pouca falta em termos de saúde mental para as pessoas. Faria pouca falta em termos de uma possibilidade de melhoria das relações entre as pessoas. Mas é claro que o fim do Twitter não é o fim das redes sociais. O fim do Twitter não é o fim desses sentimentos negativos que a gente possui e que são canalizados e explorados pelas redes sociais. De modo que o grande problema vai continuar. E, como eu falei, me parece que é temporária essa decisão. Caso o Elon Musk se curve, que eu acho que vai acontecer, caso ele se curve e ponha uma representação no Brasil para que possa responder às ações, aí nesse sentido a rede volta. Mas vamos esperar agora para ver o que vai acontecer, porque, bem, nos próximos dias teremos novidades possivelmente sobre isso, mas o fato é que chegou num ponto insustentável. E eu penso que todos nós deveríamos fazer esse exercício de reflexão sobre como a gente se comporta na internet. Eu sei que não é racional o que a gente faz, eu sei que não é, sabe, uma decisão, eu vou entrar na internet, nas redes sociais para brigar, mas o modo como a gente se comporta reflete o grau de toxicidade que há nesses espaços e, como aponta ali o Jamie Bartlett, isso não tem um impacto apenas na convivência, mas tem um impacto em outras esferas, inclusive na política. A gente viu isso, né? A gente viu candidatos que operam de maneira incendiária, confrontando, tretando, insultando, e essas pessoas têm destaque, e são essas pessoas que estão ganhando eleições. A gente vê agora São Paulo. São Paulo tem a possibilidade de entrar lá o coach, que basicamente trata com as demais pessoas. Então, sim, isso já é um reflexo desse momento. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre a possibilidade de bloqueio do Twitter no Brasil, se vai fazer falta para você, como é que você entende isso, como é que você entende o objetivo maior por trás do uso das redes sociais para ganhos políticos ou para manipulação de países, né? Porque a mensagem que manda a China sobre isso é mais do que um embatezinho entre um bilionário e o STF. Aqui se fala de uma tentativa direta de interferência sobre uma nação, sobre as instituições de uma nação, vindo de um representante de um modelo econômico norte-americano, nesse caso, né? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal Força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. A aula com o professor Bresser Pereira foi histórica. Finalmente as pessoas poderam entender o que é essa história de neoliberalismo e por que ele distribui tanta miséria e injustiça. Mas isso ensinado por um dos maiores professores do nosso tempo, um ex-ministro da Fazenda, uma referência em economia. E ele mostrou uma vivacidade, uma lucidez e uma força de pensamento aos 90 anos
que são inspiradoras. Muita gente está pedindo para poder assistir a aula novamente. E muita gente que não assistiu está pedindo para, de qualquer maneira, poder assistir essa aula. Então, a notícia boa é que a gente liberou o replay e ele vai ficar por pouco tempo disponível para você poder assistir essa aula inédita, histórica e maravilhosa para entender qual o grande problema que a gente vive e quais alternativas para a gente superar esse modelo. E no final, uma surpresa que a gente preparou para o pessoal que assistiu e que vai ser válida para você também. Um presente que acho que você vai gostar. Boa aula!